Se considerarmos o que é ser mulher nesse século XXI, nos tempos em que Jesus peregrinava no meio judaico, as mulheres eram muito, mas muito desvalorizadas. Não estou dizendo que hoje em dia é fácil ser mulher, só quem é mulher sabe como é viver em certas sociedades. Naquelas épocas de Jesus, as mulheres eram criadas para serem moedas de troca, ou uma mera mercadoria. Eram educadas para conseguir bons casamentos e desempenharem tarefas rotineiras domésticas. Para uma família judaica, o nascimento de um menino era motivo de alegria e até festa. Mas, quando nascia uma menina, aí era preocupação. São muitas as passagens do Antigo Testamento que fica clara a fragilidade social das mulheres. Você está aqui no canal Somos Espiritismo, eu sou o Ed Moura e vamos embora para esse vídeo super legal. Jesus traz a mulher para o centro de suas reflexões sobre o reino de Deus. Independentemente de gênero, ele nos ensina que somos igualmente importantes para Deus. Jesus trava um diálogo com uma mulher samaritana em frente ao poço de Jacó. Ele conversa com uma mulher em público, ele sendo judeu e ela samaritana, algo que seria muito difícil e improvável de acontecer naquela época, e travava com ela assuntos religiosos, o que naquela época era costume de acontecer somente entre homens. No Templo de Jerusalém havia o Pátio das Mulheres. Lá ficava um cofre chamado gasofilácio. Esse instrumento era feito de cobre e tinha uma boca parecendo um trombone. Lá as pessoas depositavam moedas e pelo barulho feito dava para entender a quantidade de moedas doadas. Então não era raro alguma pessoa ir lá e jogar muitas moedas e fazer aquele barulho estrondoroso. Porém, houve um momento em que uma mulher viúva foi até lá e depositou 2 leptons, 2 moedas de baixíssimo valor. Isso foi deduzido pelo pouco barulho que se fez no gasofilácio. Nós devemos entender que naquela época a mulher já não tinha tanta valorização assim. Agora uma mulher idosa e ainda viúva, realmente ela vivia com muita e extrema dificuldade. Então, para uma mulher como essa ir lá e depositar 2 moedas, isso era considerável muito, e foi o que Jesus percebeu. Porém, os homens que estavam lá, dentre eles alguns escribas, não viram dessa forma. Jesus exalta essa mulher dizendo que ela doou muito mais do que qualquer um que passasse lá pelo Templo de Jerusalém, porque ela estava doando algo do seu necessário, da sua subsistência, enquanto que os outros doavam aquilo que lhes sobravam, que não ia fazer falta. Quando Jesus voltava do Monte das Oliveiras, acompanhado por uma grande multidão, ainda pela manhã, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher e jogou-a nos seus pés, dizendo que essa mulher era uma mulher adúltera. E, segundo eles, a lei civil de Moisés mandava apedrejar as mulheres adúlteras. A grande verdade é que essa lei civil de Moisés manda executar os adúlteros, e isso inclui o homem e a mulher. Isso pode ser verificado no Levítico, capítulo 20, verso 10. Naquele mesmo momento em que eles fizeram essa pergunta para Jesus, este se abaixou e começou a desenhar na areia alguma coisa que não se sabe. Porém, eles ficaram confusos com essa atitude de Jesus e refizeram a pergunta. Ao que Jesus se levantou e falou aquela famosa frase: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre isso. Veja bem, o adultério, até onde nós sabemos, ele acontece com pelo menos 2 pessoas. Nesse caso aí, um homem e uma mulher. Hoje em dia, com o estudo da doutrina espírita, a gente sabe que o adultério também pode ser feito por pensamento. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, naquela época de Jesus, ele deve ter questionado esse fato. Cadê o homem? Só me trazem uma mulher?
Segundo, Jesus era aquele ser que andou sobre as águas, que curou os doentes, expulsou os espíritos obsessores, transformou vinho em água. Ele não poderia, naquele momento, transformar as pedras em areia? Ele não poderia, naquele momento, fazer com que caísse um temporal cheio de trovões e raios e expulsasse todas as pessoas daquele lugar? Ele não poderia, com o seu poder, fazer com que aquela mulher desaparecesse, sumisse? Sim, ele não fez, porque ele precisava dar o ensinamento. E é esse ensinamento que nós até hoje estudamos, lemos e divulgamos, pois tamanha é a sua riqueza. Tá gostando do vídeo? Que legal! Então, taca logo o dedo aí e curte esse videozinho, tá bom? E outra, você gosta do conteúdo do canal Somos Espiritismo? Pega o nosso link e compartilhe nos grupos que você faz parte, tá bom? Eu conto com a sua ajuda. Também há outro detalhe sobre essa passagem. Quando os homens perguntaram para Jesus e disseram que estava na lei de Moisés, segundo a tradição da oralidade, foi o que eles falaram, que Moisés mandava apedrejar as mulheres. Se Jesus chega e fala para eles, sim, se está na lei, vocês podem apedrejar. O que eles iam argumentar? Assim, poxa Jesus, você veio trazer aqui a lei de amor e de perdão e está dizendo que a gente pode apedrejar uma mulher? Aí Jesus ia cair em contradição. E se Jesus, ao contrário, falasse que não é para apedrejar, não pode? Aí o que eles iam argumentar? Jesus, você disse que veio para dar complemento à lei dos profetas e não veio destruir a lei, e aqui você está dando um claro exemplo de ignorar completamente o que está na lei. Aí Jesus cairia em descrédito de novo. Então tamanha é a sapiência do nosso Mestre Jesus que ele deu aquela resposta. E a partir daquele momento em que ele falou, aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra, os homens foram saindo, começando pelos mais velhos até os mais jovens. De forma que, quando Jesus estava lá desenhando novamente sobre a terra, a mulher chamou, ele perguntou, cadê, mulher, aqueles que te acusam? Ela disse, Senhor, não restou nenhum. O que ele falou para ela? Pois eu também não te condeno, vai, não peques mais, ou seja, não cometa mais erros. Ele não quis dizer necessariamente para ela não ser adúltera, ele disse para que ela não cometesse mais erros. Foi isso. Ela é citada 17 vezes na Bíblia, algumas vezes como Maria Madalena, Maria de Magdala ou Maria de Betânia. Maria de Magdala encontrou-se pela primeira vez com Jesus na casa de Simão Pedro. Ela fora procurá-lo porque ela tinha ouvido algumas pregações que ele tinha feito e isso tocou demais o coração dela. Fez com que ela sentisse aquela vontade quase que irresistível de se transformar, de ser uma outra pessoa. Maria de Magdala também presenciou a crucificação de Jesus. E mais tarde, quando ela foi cuidar do cadáver do Cristo, ela viu a pedra sepulcral removida. E assim, ela viu Jesus em espírito, se preparando para subir para a glória de seu Pai. E foi ela quem levou para os apóstolos a notícia de que ele vive. Ela, como seguidora de Jesus, continuou realizando as suas obras de caridade. Ela se juntou às pessoas portadoras do mal de Hansen, que na época se falava lepra, e hoje em dia não é um termo adequado para os nossos dias, e ajudou essas pessoas, levando sempre donativos, coisas que ela arrecadava, alimento, levava para essas pessoas que tinham doenças de pele, pois naquela época, quem tivesse qualquer tipo de doença de pele tinha que ser isolado da sociedade e ficava lá numa espécie de vale. Além de levar esses donativos, alimentos, Maria de Magdala ensinava para aquelas pessoas os ensinamentos que Jesus tinha deixado. Houve um momento em que ela, já com a idade avançada, ela viu que na sua pele começou a aparecer algumas manchas e algumas feridas. Ela entendeu que ela tinha contraído a hanseníase daquelas pessoas. E ao invés de reclamar ou ficar triste, ela agradeceu a Deus, porque aquilo era um símbolo de que ela estava passando pela porta estreita. E por fim ela viu seu corpo tombar, morto, porém ela estava em espírito, lúcida. E quando ela olha, ela vê novamente a imagem de Jesus Cristo à sua frente, dizendo para ela, tem de bom ânimo, Maria, eu estou aqui. Enfim, ela foi com Jesus para o reino de Deus. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, inscreva-se aqui no canal, curta esse vídeo,
comente, compartilhe, ajude o canal Somos Espiritismo a crescer. Muito obrigado pela sua presença, para você que me acompanhou até a altura aqui desse vídeo. Todo domingo às 11 horas da manhã tem vídeo novinho para você, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado.